O futebol é um esporte de glórias, de heróis que marcam épocas e se tornam imortais nas memórias dos torcedores. Mas entre os heróis, existem também as histórias de redenção, de quedas e superações que desafiam as expectativas. E, entre essas histórias, poucas são tão emocionantes quanto a de Paolo Rossi, o jogador que, por pouco, não destruiu sua carreira de uma vez, mas que no final conseguiu se tornar um ícone mundial. Hoje, vamos contar a história de um dos maiores nomes da história do futebol italiano, um jogador que viveu um verdadeiro conto de fadas esportivo, onde a superação e a força de vontade foram suas maiores armas. Uma história de escândalos, punições, polêmicas, mas também de um retorno triunfal e uma consagração única. Prepare-se para conhecer a trajetória de Paolo Rossi, o homem que quase acabou com o futebol, mas que, no fim, salvou sua história e conquistou o mundo. O início da carreira de Paolo Rossi. Antes de tudo, é preciso entender de onde veio Paolo Rossi. Nascido em Prato, na Itália, em 1956, Rossi cresceu apaixonado por futebol. Desde pequeno, ele demonstrou um talento raro. Era um atacante com uma visão de jogo excepcional, uma capacidade de posicionamento inigualável e uma frieza diante do gol que o tornaram promissor desde cedo. Sua carreira começou no clube de sua cidade, o Prato, mas logo foi descoberto pelos grandes times italianos. O Vicenza foi o clube que deu a Rossi a chance de brilhar, e logo ele se destacou como um dos maiores jovens atacantes do país. O Vicenza percebeu que tinha em suas mãos uma joia rara, e em 1976, após alguns anos de muito sucesso, ele foi transferido para a Juventus, um dos clubes mais renomados da Itália. A promessa era clara: Rossi seria o futuro do futebol italiano. Seu estilo de jogo rápido, preciso e calculista fazia com que ele fosse comparado a outros grandes nomes da história. Seu futuro parecia brilhante, mas o que ninguém poderia prever era o terrível golpe que estava prestes a acontecer. O escândalo Totonero e o início da queda. Em 1980, o futebol italiano foi abalado por um escândalo que deixaria todos em choque. Um escândalo de manipulação de resultados que ficou conhecido como o Totonero envolveu vários jogadores, clubes e, claro, Paolo Rossi. Este esquema de apostas ilegais e manipulação de resultados ameaçou a integridade do esporte na Itália, e Rossi, um dos maiores nomes da época, foi implicado no escândalo. Rossi, embora sempre tenha afirmado sua inocência, foi acusado de ter participado do esquema. Ele teria se envolvido, mesmo que indiretamente, com as apostas ilegais que estavam corroendo o futebol italiano. As evidências, embora não conclusivas, foram suficientes para levar à sua suspensão. A decisão foi cruel, e Rossi recebeu uma punição de 3 anos de banimento do futebol. A mídia sem piedade fez da sua história um grande escândalo. Para muitos, Paolo Rossi estava acabado. O sonho de uma carreira brilhante estava desmoronando diante de seus olhos. Os anos de trabalho árduo, as vitórias, os recordes, tudo parecia ter sido destruído por um erro que ele alegava não ter cometido. A luta pela redenção. Enquanto passava seus dias fora dos campos, Rossi enfrentava um dos maiores desafios da sua vida. Não apenas o afastamento do futebol, mas também a luta contra sua própria imagem. As dúvidas sobre sua inocência perseguiam-no, e ele sabia que seria difícil retornar ao futebol de elite. Mas Paolo Rossi não era o tipo de pessoa que se entregaria facilmente. Ele continuou treinando, mesmo sem poder competir. Sabia que a chance de voltar ainda existia, mas seria preciso muito mais do que esforço físico. Rossi estava determinado a provar a sua inocência, a limpar seu nome e a conquistar novamente seu espaço no futebol. E quando a punição foi reduzida para 2 anos, ele se agarrou a essa nova oportunidade com todas as suas forças. Ele sabia que precisava se preparar, que a volta não seria fácil, mas ele acreditava que seu talento ainda poderia ser sua maior arma. O retorno. A decisão de Enzo Bearzot. Em 1982,
Quando Rossi finalmente estava livre da suspensão, ele recebeu uma chance única, uma convocação para a seleção italiana na Copa do Mundo da Espanha. Mas essa decisão foi polêmica. A convocação de Paolo Rossi para o torneio não foi bem recebida por todos os especialistas e jornalistas da época. Muitos acreditavam que ele não tinha mais futebol para disputar uma Copa do Mundo. Estava sem ritmo de jogo, sem a forma física ideal e, acima de tudo, sem a confiança que teve antes do escândalo. Mas o técnico da seleção italiana, Enzo Bearzot, acreditava em Rossi. Bearzot sabia do talento do atacante e, acima de tudo, sabia que a Itália precisava de um jogador com o espírito de Rossi. Ele decidiu apostar no atacante, confiando em sua capacidade de superar as adversidades. A imprensa estava dividida, e muitos italianos tinham dúvidas sobre a escolha de Bearzot. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena chama de esperança. Rossi poderia, sim, ser a chave para o sucesso da seleção. A Copa de 1982 seria o palco da maior prova de superação da história do futebol italiano, o jogo contra o Brasil. O momento que todos estavam esperando chegou. Era o jogo contra o Brasil, nas quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil, na época, era considerado uma das seleções mais talentosas da história, com nomes como Sócrates, Falcão e Zico. A Itália precisava de um milagre para avançar, e esse milagre veio na forma de Paolo Rossi. O atacante italiano fez o que parecia impossível. Com 3 gols, ele levou a Itália à vitória por 3-2, eliminando o Brasil e garantindo a classificação para as semifinais. O mundo inteiro ficou impressionado. Como Rossi, um jogador desacreditado poderia se tornar o herói de uma vitória tão importante. Esse jogo contra o Brasil entrou para a história como uma das maiores atuações individuais de todos os tempos. Rossi, que antes era visto como um jogador fora de forma e sem ritmo, havia se transformado no artilheiro da Itália e na esperança da nação. A glória, a conquista da Copa do Mundo. Após o triunfo sobre o Brasil, Rossi não parou por aí. Nas semifinais contra a Polônia, ele marcou mais um gol, e na final contra a Alemanha Ocidental, ele anotou outro. A Itália conquistou o tricampeonato mundial, e Paolo Rossi se consagrou como um dos maiores jogadores da história do futebol. Com 6 gols, ele foi o artilheiro da Copa e sua performance levou a Itália ao título. Mas a consagração não parou por aí. Rossi foi eleito o melhor jogador do torneio, recebendo a Bola de Ouro da FIFA como o melhor jogador do mundo em 1982. Ele, que havia sido afastado do futebol por 2 anos, agora estava no topo do mundo, aclamado por todos. O legado de Paolo Rossi. A história de Paolo Rossi não é apenas uma história de futebol. É uma história de redenção, de superação e de luta contra as adversidades. Rossi passou de vilão a herói, de um jogador desacreditado a um dos maiores ícones do futebol mundial. Seu nome será sempre lembrado como símbolo de perseverança. A trajetória de Paolo Rossi prova que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da superação pode brilhar. Ele não apenas salvou sua carreira, mas também trouxe de volta para o futebol o verdadeiro espírito de luta e paixão. Gostou dessa história? Comente abaixo e se inscreva para não perder mais vídeos sobre as maiores lendas do futebol. Até o próximo!